Em mundos de fantasia e ficção, outras espécies, raças, civilizações e até mesmo seres não vivos, como robôs e mortos, podem servir como uma grande alegoria para nossa sociedade e que, na verdade, muitas das vezes servem para que nós consigamos entender e digerir melhor essas ideias. A luta pela aceitação dos X-Men serve como um grande paralelo para nossos diversos problemas sociais, a luta contra o Império em Star Wars original como um combate contra a tirania. Dão grandes exemplos na grande mídia de histórias em camadas. Mas será que Anjos da Noite e suas espécies conseguem ter algum significado mais profundo? Olá, seres da noite! Hoje, antes de abrirmos nossos livros de interpretação de texto e de história, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, comentassem qual a sua opinião sobre as espécies e sua interpretação, para quem puder se tornar membro do canal, como essas pessoas aqui na tela, estaria ajudando diretamente o canal e também um acesso antecipado aos vídeos. E para quem também puder, doação direta por Pix. Todas as interações agradeço demais. E, se não for inscrito, saiba que Victor acha que você é uma abominação e que poderia ser deixado no lugar de Sônia. Só mais um avisinho muito rápido. Quero agradecer demais aos inscritos, pois chegamos a 5.000. Agradeço demais a todos. Sem vocês, isso não seria possível. Então, vamos lá. Este é um daqueles vídeos muito raros, onde eu falarei muito sobre a interpretação dos filmes e a minha opinião sobre o assunto, ao mesmo tempo que falarei algumas coisas por detrás das cenas. Isso não é algo normal aqui e farei apenas para dar uma visão interessante para todo o contexto. Em momento nenhum isso serve para explicar as ações dos personagens diretamente ou falar que pessoa X ou Y é inferior, e sim olhar como a obra os coloca. A minha opinião não pode ser a única e não é a única, assim como a minha visão. É apenas como estou interpretando o material na minha frente, sem tirar as coisas do coelhinho. Antes de tudo, muitos gostam de dar créditos a Len Wiseman como diretor e escritor e um dos grandes responsáveis por toda a franquia. Mas isso é algo que realmente eu questiono, pois ainda que ele esteja presente em todos os filmes, podemos ver uma grande queda nos dois últimos. E pouco se fala sobre Kevin Grevioux, que algum dia aprenda a falar o último nome dele, que para ficar bem fácil de entender, ele é o Raze no primeiro e terceiro filme. E digo isso não no achismo, e sim em fontes oficiais, nas quais dizem que foi dele o script original, assim como a ideia de trazer vampiros e lycans como seres vindo da biologia, a área de estudo dele, tendo um diploma na área, assim como também o contexto de trazer o Romeu e Julieta durante o filme. Foi depois de toda essa base que Len Wiseman e Dan McBride foram envolvidos no projeto. Claro que não dá para saber se ele sozinho seria capaz de fazer o filme totalmente desse jeito, mas sabemos que, assim como os Beatles, eles são bons juntos, mas tem uma mente mais criativa do que os outros lá no meio. E todas essas ideias que Kevin formam, para mim, é a real base de um grande filme, e que sem estas seria apenas mais uma coisa de ação sem pé nem cabeça e nada realmente a dizer. Romeu e Julieta, Anjos da Noite, de nenhuma forma é uma releitura ou adaptação direta de Romeu e Julieta, e sim uma obra que serviu de inspiração, onde existem temas e ideias similares para se contar uma nova história ou até mesmo fazer algo novo que na verdade faz bastante sentido. Isso é claro no primeiro filme, ainda que os dois primeiros deveriam ser apenas um conforme fontes oficiais. Existem, é claro, pontos em comum, como toda a ideia de treva e luz, como uma alegoria para a tristeza e alegria, até mesmo circunstâncias exatas para os fatos acontecerem, que é um objeto de estudo, onde parece que o universo inteiro conspira para algumas coisas acontecerem, como o encontro de Selene e de Michael, como ele ser exatamente o Corvinus Strain que precisava, entre outros. É claro que o maior de todos sendo o amor proibido entre Michael e Selene, como reflexo de Romeu e Julieta, onde temos duas famílias que têm uma antiga rixa e por isso o amor deles não pode acontecer. E para isso teriam que tomar ações muito extremas. Spoilers para uma das obras mais importantes da escrita da língua inglesa, de William Shakespeare. Os dois morrem no final, pois eles tiveram o pior plano de todos os tempos. Ela se finge de morta com uma poção para fazer com que ela pareça um cadáver,
Ele vai à busca dela, enfrenta até uma pessoa lá no meio e fica insano. Ao ver isso, tira a própria vida com veneno de verdade. Ela acorda e faz o punhal dela encontrar seu coração. Claro que nada disso acontece realmente em Anjos da Noite. Na verdade, eles conseguem se unir no final. Ainda que de alguma forma ela tenha envenenado ele com um vírus e que, na verdade, ela tenha lutado com pessoas para libertar o seu amado. De certa forma, a Celine é o Romeu e o Michael é a Julieta no contexto final. O real importante é que, na verdade, eles são apenas peças de um jogo muito antigo de seres imortais, que eles são pegos no meio, ele por ter nascido com um DNA anormal e ela por ser filha de um construtor e parecer a filha falecida de um vampiro antigo. E a luz que eles ficam é um final feliz para eles, ainda que isso, na verdade, tenha o significado de terminar com todo o resto da sociedade dos imortais. Divisão social. Escondido um tanto debaixo do primeiro contexto, nós temos um segundo, que ainda não tão prevalente assim no Brasil, nos Estados Unidos é algo muito maior. Novamente, nós temos aqui, mas acredite em mim, e depois vá buscar sobre este assunto na cultura dos autores. A união de pessoas com a cor da pele diferente chega a ser até mesmo um tabu nos dias de hoje lá. Temos que pensar que nos Estados Unidos chegaram ao ponto de ter a segregação racial, que foi um período onde pessoas negras tinham que viver separadamente dos outros, tendo que beber em fontes de águas diferentes, apenas pegar assentos no final das conduções públicas, escolas separadas, lados da calçada diferentes, entre outras insanidades totalmente inaceitáveis. Isso, é claro, foi um reflexo de uma sociedade mais do que podre daqueles tempos e, infelizmente, sinais que ainda vemos nos dias de hoje. E o casamento entre uma pessoa branca e uma negra ainda pode ser visto como algo ruim ou socialmente estranho em algumas camadas da sociedade. E a alegoria de termos duas espécies diferentes, ainda que de monstros, simbolizando esta união, é algo muito mais profundo, principalmente quando vemos que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Tivemos um relacionamento entre Lucian e Sonia, que tem lá seus problemas por Sonia querer Lucian ao seu lado, mesmo que ele seja escravizado pelo seu pai e até mesmo não deixando fugir, praticamente ousando para seu prazer. E séculos depois, temos Celine e Michael, que ele ainda que comece como um Lycan, vira um híbrido, que possa servir como marido e cria ao mesmo tempo. Afinal, e viveria apenas muito tempo depois. Em uma sociedade onde os casais não poderiam se juntar, os filhos destes teriam o mesmo tipo de pressão e julgamento das pessoas. Isso não iria depender da melanina na pele da criança, e sim algo que viria dos seus pais, que apenas quiseram ficar juntos. As raças e suas subcategorias. E mesmo com todo este enredo, ainda deu tempo de colocar algumas coisas nos grupos de imortais para serem caricaturas ou representantes de algumas partes da sociedade, pois não é somente por ser algo muito utilizado que se perde o seu sentido figurado. Vampiros. Vampiros sendo colocados como figuras da aristocracia não é nada novo, sendo seres nascidos com muitos recursos e continuando a vida com tudo do bom e do melhor. Ainda que alguns deles sejam nascidos em outras castas, o seu renascimento e o resto da sua existência será muito maior do que aquele tempo como humano. E o pior ainda é que eles conseguem manter um tipo de governo muito antigo, um feudalismo estático com governantes fixos. Se pararmos para pensar, nas culturas humanas sempre existe a possibilidade deles saírem do poder quando vão de arrasta. Aqui, no reino dos imortais, a chance de ascensão total é quase impossível. Eles têm os papéis de governante e representam como um todo a opressão sobre as outras espécies, também sobre eles mesmos, conseguindo controlar, manipular e oprimir a todos, colocando um pouco de recompensa apenas para os mais fiéis, realmente sendo apenas os colocarem em linha. Então os vampiros oprimem não somente os Lycans lobisomens, mas principalmente aos próprios vampiros. Não existe espaço para dissidentes. Lycans. Do outro lado do conflito nós temos os Lycans. De uma forma geral, representam a maioria das minorias. Sei que parece confuso. E sei também que eles parecem fortes, poderosos e que tem muitos que realmente gostam deles e serem demonstrados mais amistosos e fiéis entre eles do que com os demais.
principalmente em comparação com os vampiros, qualidade muito vista em pessoas que geralmente estão sendo oprimidas pelo sistema. Se o fazem por um ideal ou apenas para ganhar aliados, é muito mais sobre o compasso moral daqueles que fazem isso, tendo seus altos e baixos durante toda a duração da saga, sempre tendo muita desconfiança entre eles e principalmente com as outras espécies. Existiu um grande líder que tinha uma visão de fazer um híbrido e quem sabe até mesmo uma trégua com seus grandes inimigos e, possivelmente, um futuro melhor para todos os imortais. Híbridos, filhos diretos da relação entre as duas espécies. Os híbridos possuem um papel simbólico um tanto dissuante. Ainda assim, lógico. Para os vampiros são um motivo de medo, afinal, Victor os vê como uma abominação que tem que ser combatida, o que é a visão social de muitos sobre pessoas dessa simbologia. Por um outro lado, vemos que é um dos seres mais poderosos de todos e que a existência por si pode abalar toda a estrutura, dando a estes uma grande variedade em sua vida. Ainda que este tipo de ideia quase nunca aconteça na vida real, serve como lado positivo para aqueles que se veem nesta posição. Eles são como filhos de duas espécies, colocados no meio social quase que inexistente. Se vermos o real número de híbridos em Anjos da Noite, são 4. E um deles nem chegou a nascer, não conseguem nunca formar uma sociedade entre eles, tendo que ficar com os outros imortais para ter algum tipo de amparo. É muito interessante porque eles são completamente sozinhos. Uma visão muito colocada na sociedade dos Estados Unidos. Pessoas entre esses dois mundos são colocados como nomes terríveis e muitas vezes não sendo aceitos por nenhum dos dois lados. É algo muito interessante, nascido na cultura deles. Aprimorados. E estes são os que mais me deixam intrigados, sendo para mim um tanto parasítico. Alguém que rouba a essência do outro para colocar em si e ter poderes, sendo para mim o tipo que quer se utilizar da dor dos outros para ganhos pessoais, da luta das sociedades para conseguir fama, do merecimento de uma causa para ter dinheiro. É realmente algo que parece muito mais feito para deixar essa alegoria ainda mais forte, ao mesmo tempo que é feita de maneira genética, que deixa todo o processo praticamente paradoxal, já que o DNA deste seria muito mal visto por serem filhos dessa mistura, pegando então este material para se melhorar. É quase que um vampirismo de um vampirismo ou um vampirismo de imortais. Bem interessante de se pensar. A riqueza simbólica de Anjos da Noite transcende o simples entretenimento e nos oferece uma plataforma para explorar temas profundos e muitas das vezes dolorosos de nossa própria sociedade. As batalhas entre vampiros, lycans, híbridos e aprimorados não são apenas conflitos de criaturas sobrenaturais, são metáforas complexas para a questão como desigualdade, preconceito, opressão e os desafios da união em meio às diferenças. Assim como obras consagradas de fantasia e ficção científica, Anjos da Noite encontra as alegorias de uma forma poderosa de discutir a natureza humana. Por meio do romance entre Selene e Michael, revisitamos a tensão de amores proibidos e, através da estrutura social das espécies, refletimos sobre as divisões, injustiças e esperanças de nossas próprias sociedades. É uma obra que, ainda que mascarada de ação e de terror, possui camadas que convidam à introspecção, seja na busca por aceitação, na luta contra sistemas opressores ou no desejo de quebrar barreiras. O universo de Anjos da Noite nos lembra que, em meio às trevas, tanto fictícias quanto reais, há sempre uma fagulha de luz esperando para ser descoberta, o que torna este mundo imortal não apenas a biologia de seus personagens, mas a universalidade de seus temas e a capacidade de provocar reflexões sobre as forças que moldam o nosso próprio mundo. Afinal, como todas as boas obras, Anjos da Noite nos convida a olhar além do fantástico e a enxergar o espelho que os coloca diante de nós. Se vampiros e lycans poderiam coexistir e, quem sabe, encontrar uma nova forma de paz, porque nós também não poderíamos fazer o mesmo? É isso aí então, meu povo, muito obrigado para quem chegou até aqui. Para quem chegou então, não esquece daquele like, comentário, se inscrever no canal. Para quem puder se tornar membro ou doação direta, agradeço demais. Agradeço ainda mais por ter chegado aí aos 5.000 inscritos, um grande sonho. Então, é isso aí. Me deixa aí se você gostou desse vídeo. Coloquem aí então aí, hashtag Anjos da Noite é Profundo. Vejo todo mundo aí na próxima.